Tudo o que foi notícia em Caratinga e região, você viu aqui na Docton TV. Começa agora a retrospectiva 2013 do Docton Acontece. Boa noite. Você viu aqui no Docton Acontece tudo o que foi notícia em Caratinga e região durante este segundo semestre de 2013. Estamos com você no nosso telejornal diariamente desde o dia 5 de agosto. Neste final de ano, faremos uma retrospectiva desses assuntos que marcaram este período. Você me acompanha? E as chuvas marcaram este final de ano. Em muitos lugares, bairros e cidades vizinhas, casas ficaram destruídas, ruas alagadas. Neste período, uma tromba d'água atingiu uma pequena região do córrego das Palmeiras, em Ubaporanga. O local fica ao lado do aeroporto do município. O volume de água foi tão forte que invadiu casas e matou animais. Os moradores disseram que a forte chuva caiu na madrugada desta quinta-feira. O volume de água era tão forte que invadiu a residência desse casal. Para tentar fazer com que a água escoasse, a moradora abriu um buraco na parede, mas o volume de água aumentou. Que nós for olhar, minha filha, a água já está chegando aqui, entrou dentro de casa, barro puro, entrou pelo vaso, entrou pelo ralinho. Estamos sendo prejudicados. E dizer que não tinha conhecimento disso aqui. Precisar de nós ligar lá para Caratinga para vir vereador de Caratinga para vir calar uma coisa dessa aqui. Um absurdo um trem desse. Agora eu vou te mostrar a terra que está ali, ó. Se chover novamente, a água vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar até aqui, que ontem, pouco choveu, a água veio até aqui, ó. Meus filhos queriam me levar lá para dentro da casa deles. Luiz Cláudio disse que a forte chuva invadiu todo o terreno, onde ele mantinha criações de porcos e frangos. O aposentado falou que pulou na correnteza para salvar alguns animais. Eu tive que sair, nadar no meio da água, da correnteza, né? Eu consegui só salvar os dois porcos, né? Um braço no outro, nadando, né? E foi dois embora, não consegui pegar, né? Porque estava demais, difícil. As águas do córrego também atingiram as casas vizinhas e uma igreja, causando medo aos moradores. Os moradores afirmam que o problema foi causado pela ampliação do aeroporto de Ubaporanga. Sem ter para onde escoar, a água do rio acaba voltando para as residências. O casal disse que antes da construção do aterro, a chuva nunca foi problema para eles e seus vizinhos. Os moradores da casa alegaram que o volume de água que saiu desta manilha ajudou a empurrar a correnteza para o terreno. Depois que começou a fazer essa obra aqui na DPC, né, o lado aqui, que eles aterraram, jogaram muita terra para o lado de cá, né, e tem um córrego que passa aqui, mas não enchia dessa forma. E tem um outro lá em cima. Então eu creio que sim, a terra jogou um pouco do córrego de lá para cá, entendeu? Onde que deu essa chuva agora de quarta-feira até quinta, né? Que foi difícil demais a situação, né? Eu creio que ajudou a empurrar essa água desse córrego para cá. Tem uma marília, olha para você ver, a boca daquilo ali, ó. E ali tinha ali uma vala que passava atrás ali do aeroporto, entendeu? A água passava lá, agora tá vindo tudo para cá, ó. Olha para você ver ali, aquilo ali não é rio, é um córregozinho. Entendeu? Aquilo ali você podia entrar até lá dentro, lá, bati só no meio da perna. Agora, meu filho, transbordou esse trem tudo aí. Eles também reclamaram da estrutura desta ponte. A Aparecida acredita que as manilhas utilizadas não comportam o volume de água da chuva. Ela pediu a ajuda da Prefeitura de Ubaporanga. Nós ligou para lá umas 2, 3, 4 vezes, não vieram, entendeu? E falou que não tinha conhecimento disso aqui não. Eu falei assim, pai, mas como é que quando, na hora de vocês pedirem voto, vocês, se for precisar de vocês subir lá em cima da cascapoeira, vocês vão. E acha a casa. E aqui, nós vizinhos aqui, ó. Olhar a nossa situação aqui, né? E olhar o que pode ser feito pra gente. Abrir esse córrego aí, né? Pra melhorar essa situação. Porque, né, não pode ficar assim, porque toda vez que chover, agora a água vem cá, vai invadir nós, né? Invade a gente está sendo prejudicado. Segundo o gerente da empresa responsável pelo controle do aeroporto, um fiscal da Prefeitura de Ubaporanga esteve no local e não constatou qualquer irregularidade. Mário Sérgio Alves disse que o aterro foi feito há 90 dias, respeitando a distância limite do córrego que corta a área.
O gerente da empresa disse ainda por telefone que uma tromba d'água teria causado tamanho volume de água. O chefe de gabinete da Prefeitura de Ubaporanga, João Batista de Oliveira, disse que o secretário de Obras esteve no local para avaliar se as manilhas estão comportando o volume de água que passa pelo local em períodos de chuva. Ele também informou que será feita uma avaliação para viabilizar obras no local. Faixas, apitos, cartazes, frases de impacto. Os caratinguenses foram às ruas lutar pelo não fechamento da maternidade Grimaldo Barros de Paula. Desde o dia 31 de agosto, a maternidade mantém um compromisso de atendimento mínimo de 30% dos casos de urgência e emergência, conforme determinado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Médicos, obstetras, pediatras e anestesistas paralisaram parcialmente seus trabalhos devido à falta de perspectiva de pagamento e do anúncio da dívida de cerca de 10 milhões de reais do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. As crianças vão precisar morrer, quanta falta de atendimento vai ter até eles orarem para a gente. Grávida de 25 semanas, Cíntia fez questão de apoiar o manifesto A Maternidade Não Pode Fechar. Para ela, correr esse risco tem sido motivo de muita insegurança. A gente fica 9 meses esperando, à mercê do atendimento. Quando você chega lá, você não sabe se você vai voltar atendido, se você vai voltar vivo, se você vai voltar com sua criança no colo, entendeu? Tem a estrutura, tem o material, mas não tem o atendimento. Então, de que adianta? E quem não tem o recurso para recorrer para uma cidade próxima, vizinha, e até que chega lá, o que vai acontecer? Com o cartaz em mãos, Eugênio não se calou, cobrou e pediu aos governantes e autoridades providências. A gente fica triste que os governantes gastam bilhões com a reforma do estádio de futebol e a saúde está nessa precariedade. A gente tem que olhar por isso, que a saúde do ser humano, na minha opinião, é em primeiro lugar. Eu espero um resultado sim, né, dos governantes para que olhe para toda a população, porque a maternidade não pode fechar. A classe médica também apoiou o manifesto, desde que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora assumiu ter uma dívida de aproximadamente 10 milhões de reais e os médicos da maternidade Grimaldo Barros de Paula paralisaram parcialmente os serviços devido à falta de perspectiva de pagamento. Caratinguenses, em geral, tomaram conhecimento e abraçaram a causa. Na verdade, esse manifesto, ele reflete o nosso desejo de manifestar. Nós médicos, nós estamos manifestando. É claro que sem que isso traga prejuízo para a saúde de ninguém, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo foi atender a todos que precisavam de atendimento imediato e aqueles que tinham condições de ir para um local de maior estabilidade, que eles fossem encaminhados para lá. Isso para chamar a atenção, porque isso tudo que a gente está falando hoje, isso já vem sendo falado há muito tempo. Só que como a população não tinha acesso a essa informação, nunca foi... os políticos, muitas vezes, eles só tomam as atitudes, que quer dizer gasto, né? Eles decidem gastar somente quando eles estão sem escolha. É de vital importância, né, para a população, para a cidade de Caratinga, né, esse movimento, para que haja realmente um acendimento, né, de uma fogueira, para que possamos levar as condições financeiras para a maternidade voltar a funcionar em seu pleno vapor. Jovens adultos, médicos, enfermeiros, pais, mães e até gestantes, os caratinguenses clamam por saúde, não querem que a maternidade morra, nem cesse seus atendimentos. Esse é o primeiro momento. Se hoje nós não causarmos esse impacto que nós estamos esperando, nós já temos o plano B, que será aí na cidade administrativa, já temos ônibus, já temos parceiros para a gente levar as grávidas, levar a população de Caratinga na cidade administrativa. E lá vai ser outro impacto, né? Porque aí já vai ser em âmbito nacional. A Polícia Militar acompanhou todo o percurso percorrido pelas pessoas empenhadas em lutar pelo não fechamento da maternidade. Orientações para quem cobriu o rosto e contenção do trânsito fizeram parte das ações de segurança. Nós estamos acompanhando o movimento desde o início até o final.
mas voltamos a reforçar a necessidade de se fazer um movimento de forma pacífica, de forma ordeira. Muitos dos manifestantes entraram na Casa Legislativa durante a reunião da Câmara Municipal, munidos de faixas com dizeres do protesto. Alguns dos vereadores falaram sobre o assunto. Eu quero dizer para as pessoas que estão aqui presentes, eu quero ser parceiro. Nós tivemos aqui algumas reuniões e até estamos aqui para fazer uma comissão, mas eu acho que ela deveria ser declarada até hoje para a gente ir nos municípios vizinhos e falar a respeito da inadimplência das outras prefeituras. E eu fiquei sabendo também até com o boicote que está acontecendo em relação aos partos, né? Nosso médico está ali balançando a cabeça, a gente procura tomar as providências e procurar saber o que está acontecendo. Muitas vezes prefeituras estão mandando os atendimentos para Bom Jesus em Abim, no Hospital Maternidade, com toda essa infraestrutura, atende 2 partos por dia. Então fica muito difícil o dinheiro não chega e qualquer pessoa que seja leiga no assunto sabe que nós estamos fadados então a fechar. A proprietária do Centro Veterinário de Caratinga, Paloma Regui, concedeu entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem sobre a morte de 2 cães que eram atendidos no pet shop dela. De acordo com a profissional, a perda daqueles animais foi uma fatalidade. Na tarde da última segunda-feira, a notícia da morte de 2 cães em um pet de Caratinga foi o assunto nas redes sociais, provocando revolta e indignação. Os animais que foram levados para o banho não voltaram para casa. Os donos acreditam que eles morreram após ficarem durante muito tempo dentro do carro que transporta os animais, sem nenhum cuidado e ventilação. Os donos contrataram um advogado que já registrou o boletim de ocorrência. Bom, acho que fica claro que houve uma negligência, né? Porque existe uma ligação entre a morte dos 2 cachorros. Né? Então não tem como você falar que foi morte natural. Né? Provavelmente eles morreram da mesma causa e pelo fato deles terem ficado muito tempo no porta-mala do carro. Né? Ao invés de terem sido entregues por volta de 11 horas da manhã, que era o horário previsto, né? Eles ficaram rodando no horário do almoço e pelo menos foi o que nos foi alegado pela proprietária do pet shop. Bom, nós já acionamos a polícia no mesmo horário, por volta de 5 horas da tarde, que foi quando tivemos o conhecimento do falecimento. E fizemos o boletim de ocorrência com base na Lei de Crimes Ambientais, artigo 32. E também entraremos com uma ação de reparação de danos na esfera civil. Olha, o proprietário dos animais realmente ele ficou muito abalado. Né? Os animais nasceram de uma cadela que já era dele, então convive com eles há mais de 10 anos. Então ele realmente ficou muito abalado, muito triste com o que aconteceu. Fomos até o Centro Veterinário de Caratinga. A proprietária do estabelecimento, Paloma Regui, contou que há 5 anos os cães frequentam o pet shop e que eles sempre tiveram toda a atenção e cuidados necessários dentro do pet e também com o transporte. Os cachorros, segundo a profissional, tinham cuidados especiais, já que no histórico de saúde deles, ambos eram cardiopatas. Bem, os animais, como de costume, né, eles vinham aqui todas as segundas-feiras, né? Eram animais que já tinham 5 anos que frequentavam o centro veterinário, né? Eles chegaram, como de costume, tomaram o banho, foram secos, como de costume, e aí eles saíram para ser entregues, né, para o transporte. Chegando na casa do proprietário, não havia ninguém. Então, a motorista ligou para a casa dele, ninguém atendeu, ligou no celular, caiu em caixa postal e ela seguiu a rota dela, né? E a rota dela era no bairro das Graças. Ela foi no bairro das Graças, entregou um outro animal, voltou, entregou outro animal e aí ela fez uma outra tentativa de entrega, né? E ela percebeu que eles estavam ofegantes, me ligou, eu vim para a clínica. Realmente, quando eu cheguei, eles estavam muito ofegantes, né? São animais que estão acostumados ao transporte, mas devido à idade deles, né, eram animais de 12, 15 anos. A cardiopatia, que já era pré-existente, né, o proprietário tem conhecimento disso. Eles descompensaram, né? A gente chama isso de animal compensado, é aquele animal que não tem sinal clínico. O animal descompensado, ele começa a apresentar sinais clínicos.
né? E aí eles foram para oxigênio, fiz fluidoterapia, fiz os primeiros socorros, né? Eles ficaram comigo durante muito tempo aqui. Eu não entrei em contato com o proprietário antes para não alarmar o proprietário, né? Eu esperava que eles estabilizassem, eu ia contar para o proprietário o que houve, né? E tudo, né? Eu imaginei que os animais iam ficar bem. Olha, normalmente eles eram entregues primeiro, justamente por causa desse histórico deles, né? Mas era tempo suficiente para qualquer outro animal aguentar, tanto que no retorno do Baía das Graças foi entregue um cão e ele estava normal. O Centro Veterinário de Caratinga existe na cidade há mais de 8 anos. Foi nesta sala que a veterinária Paloma tentou por mais de 3 horas e meia a estabilização. Foram 15 minutos de ressuscitação, mas os animais não aguentaram e morreram. Mas foram entubados, né, assim que houve uma parada respiratória, né, depois cardiorrespiratória, os animais ficaram entubados no oxigênio, tudo que podia ser feito foi feito. Cardiopatia, né? Um tinha sopro mitral grau 4 e o outro sopro holossistólico mitral grau 5. Eu tenho certeza que foi uma fatalidade. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação em Inhapim para prender integrantes da máfia dos padeiros. No estado carioca existe uma disputa de ponto de venda de pães. O jornalismo do Docton Acontece também acompanhou toda a operação com exclusividade. Leandro Marculino, de 21 anos, foi preso na casa dele, na cidade de Inhapim, no leste de Minas Gerais. Com exclusividade, o jornalismo da Band acompanhou toda a operação da equipe de policiais da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro. Na casa de Leandro, a polícia encontrou uma arma municiada calibre 32. O que está acontecendo, meu Deus? Calma, senhora! Leandro é acusado de participar da execução de Kleber de Souza Lima, de 26 anos, conhecido como Tenente. O crime aconteceu no dia 16 de abril desse ano, em Barra de Guaratiba, no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Maurício Silva Rosa dirigiu o carro utilizado no crime. No automóvel estavam os irmãos Leandro e Márcio Marculino. Segundo a polícia, o veículo encostou ao lado de Kleber. Márcio teria efetuado 2 disparos contra o padeiro. A vítima ainda sofreu um golpe na cabeça com um pedaço de madeira. A maioria dos padeiros são oriundos de Minas. E eles vão para o Rio de Janeiro, lá eles com pequenas motocicletas começam a entregar pão naquelas localidades. Segundo a investigação, havia uma guerra entre eles envolvendo linha de pão, que nem a polícia sabia disso. Que um padeiro não pode invadir a área do outro. E outra briga que havia entre eles envolvendo uma mulher aqui em Minas. Então ele e o irmão Márcio foram lá no bairro Barra de Guaratiba e lá executaram o Kleber. No momento da prisão, o suspeito negou a participação no crime e disse que foi o irmão dele, Márcio, quem matou o Kleber. Sabia que isso ia acontecer, foi ele que matou. Márcio, irmão de Leandro e suspeito de ter executado Kleber, foi assassinado com 16 tiros em junho desse ano, dentro da casa dele, no bairro Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia agora investiga esse homicídio, que pode ter sido cometido por vingança pela morte do padeiro. Alguém, em revanchismo a isso, foi lá e executou o irmão dele. Essa investigação também é alvo da divisão de homicídio, certamente dará desdobramentos de outras prisões para que nós possamos terminar com essa quadrilha Minas Gerais, Rio de Janeiro, que mata os profissionais padeiros. E nós vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos, você continua acompanhando o Docton Acontece Retrospectiva 2013.